2.50 Sword Golf Magic. Capítulo 236 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Naquele momento, 3 bolas pretas voaram em direção ao lago de gelo. Isso era o que Shang estava esperando. Xing. Várias pedras apareceram nas mãos de Shang, e ele as jogou com precisão nas 3 bolas. Bum! 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 Todas as 3 bolas explodiram com uma quantidade insana de Fire Mana, que empurrou todo esse mana para o lado. Estas foram as Fire Bombs que foram preparadas para irritar a besta do Tripat Stage. Originalmente, as Fire Bombs deveriam ser colocadas no lago de gelo e detonadas com um cronômetro. Isso garantiria o sucesso e daria ao inimigo tempo suficiente para recuar. Se as Fire Bombs caíssem dentro do lago, elas definitivamente agravariam a besta do Tripat Stage. Mas em troca disso, os atacantes provavelmente se tornariam vítimas. Por causa disso, eles não ousaram lançar as Fire Bombs antes. Afinal, ninguém queria morrer. Mas quando viram que não conseguiriam passar pela barricada, decidiram jogá-los de qualquer maneira. O Fire Mana das Fire Bombs viajou em direção ao lago de gelo, o que significava que ainda havia uma chance de que a besta do Tripat Stage fosse agravada, mas não era mais uma certeza. Xing. Naquele momento, Shang jogou sua espada sobre o lago. Sozinho, ele não teria o poder de lançar uma espada tão pesada por uma distância tão grande, mas sua ordem é vontade própria. A espada estava agora no pico do estágio geral, o que permitia que ela se movesse mais rápido. Somente com a ajuda de Sword Shang poderia jogá-lo sobre todo o lago. A nuvem de Fire Mana encolheu quando a espada passou por ela. Este era o Fire Mana sem vontade, o que não o tornava diferente do Fire Mana natural. Por causa disso, Sword não teve problemas para absorvê-lo. Shang explodiu para o lado e correu ao redor do lago em direção ao norte. Bang! A espada pousou do outro lado e sua lâmina penetrou no chão. Nenhum Fire Mana alcançou o lago de gelo. Quando os soldados viram as Fire Bombs explodirem, eles sentiram como se tivessem acabado de evitar a morte. Ainda havia uma chance de que eles pudessem sobreviver ao ataque do inimigo, mas sobreviver à fúria de uma besta do Tripat Stage era impossível para eles. Eventualmente, Shang alcançou o outro lado do lago e pegou sua espada novamente. E então, ele avançou para o norte. Bang! Um dos escudos explodiu em estilhaços e um dos soldados recebeu uma flecha no peito. Felizmente, tal ferimento não foi grave o suficiente para matar um guerreiro do General Stage. Os outros rapidamente puxaram seu camarada para trás de seus escudos, que agora recebiam uma barragem ainda mais pesada de flechas. Woshi! Naquele momento, Shang passou por eles e avançou para o norte. Os soldados olharam com medo para Shang que passava. Ele deveria bloquear algumas das flechas, não atacar o inimigo. Ele era suicida? Shang, em sua armadura preta e máscara preta, subiu a montanha, sua espada deixando para trás um rastro de fogo devido a todo o Fire Mana que absorveu. Era difícil distinguir onde os oponentes estavam devido a todas as grandes pedras na montanha, mas à medida que Shang avançava, ele finalmente podia dizer a localização deles. Os ataques aos escudos perderam intensidade à medida que mais flechas agora apontavam para Shang. Shang desviou uma flecha após a outra sem problemas. Em comparação com esquivar de feitiços, isso foi fácil. Foco nos escudos. Shang ouviu alguém gritar na frente e, pouco depois, as flechas dispararam em direção aos escudos novamente. Naquele momento, um homem mascarado com mantos vermelhos sangue saltou sobre uma das grandes pedras e investiu contra Shang com 2 sabres vermelhos nas mãos. Shang podia sentir o poder de seu oponente graças a todas as lutas pelas quais passou. Estágio geral médio, pensou. Provavelmente foi ele quem disparou a primeira flecha em mim. Se todos os atacantes estivessem no estágio médio, os escudos teriam sido destruídos há muito tempo. Por causa disso, Shang adivinhou que havia uma, talvez 2, pessoas no estágio intermediário entre os atacantes. Os 2 atacaram um ao outro. Shang preparou sua espada. Naquele momento,
O oponente de Shang acelerou. Ele alcançaria Shang antes que pudesse atacar com sua espada pesada. Bang! Mas naquele momento, a perna esquerda de Shang atingiu o chão com força. Algumas fendas apareceram no chão à sua frente, e a terra tremeu, o que resultou na perda de equilíbrio do inimigo de Shang. Shang aprendeu a lutar com uma espada pesada no passado. Na verdade, foi ele quem escolheu sua nova arma. Havia mais de um tipo de espada, e Shang planejava aprender a lutar com vários deles. Shang decidiu começar com uma espada pesada desde que lutou contra Astor um número incontável de vezes. Por exemplo, esta técnica que Shang acabou de usar foi usada contra ele várias vezes no passado. Quando o homem perdeu o equilíbrio, ele mudou seu ataque de 2 golpes para 2 golpes. Aprendi muito com Astor, pensou Shang. E então, ele soltou sua espada. Mas eu tenho meu próprio estilo. Bang! Bang! As duas mãos de Shang deram um tapa nos 2 sabres para o lado. Os sabres eram uma espécie de espada que só tinha um gume. Claro, eles tinham muito mais peso e poder por trás de seus ataques por causa disso, mas isso também lhes dava uma fraqueza. Ao bater nas costas dos sabres, Shang poderia mudar sua trajetória sem machucar as mãos. Os sabres quase o erraram, e os braços de seu oponente se cruzaram quando seu corpo caiu sobre Shang. Claro, os braços de Shang também estavam cruzados. Mas em comparação com seu oponente, Shang sabia lutar com as mãos nuas. Shang angulou o braço direito e ergueu o cotovelo direito. Bang! O cotovelo de Shang atingiu a garganta de seu inimigo, separando seu pescoço de sua coluna. A carne ainda estava presa, mas o osso havia sido destruído. Atrás da máscara, a expressão do homem se transformou em horror e choque. Pacote. Shang agarrou a garganta do homem e agarrou sua espada com a outra mão. E então, ele carregou para frente. Os arqueiros ficaram confusos e entraram em pânico neste momento. Eles não podiam atirar em seu comandante, certo? O comandante deles tinha o corpo de um guerreiro. Ele certamente se recuperaria em breve e destruiria seu oponente, certo? Bem, nenhum deles notou, mas Shang estava absorvendo toda a mana que foi consertar o pescoço do comandante com Darkness Absorb. O corpo de um guerreiro não ajudava o comandante neste momento. E então, Shang alcançou o primeiro arqueiro, que estava agachado atrás de uma pedra. O arqueiro rapidamente mirou em Shang. Bang! Shang jogou o comandante no arqueiro, fazendo a flecha errar. Foi quando a espada colossal de Shang chegou. Borom! A espada de Shang destruiu tanto o comandante quanto o arqueiro com um golpe, o Firmana incendiando-os. Os outros arqueiros entraram em pânico e focaram totalmente suas flechas em Shang. O braço de Shang apontou para o chão. Bang! Um Fire Blast deixou seu braço esquerdo, jogando longe no ar. Shang lançou um olhar para a barricada de escudos e notou que ninguém estava olhando. Eles ainda estavam agachados atrás dela. Os olhos de Shang focaram e ele olhou para o maior grupo de arqueiros. No meio, atrás de uma pedra de 5 metros de altura, estavam 5 arqueiros. Graças aos seus Fire Blast, Shang estava alto o suficiente para vê-los. Naquele momento, Shang preparou sua espada e cortou. Por um momento, os arqueiros ficaram confusos. Porque aquele cara estava atacando eles a mais de 30 metros de distância. Mas então, seus olhos se arregalaram de horror. Um crescente ardente disparou em direção a eles. Os arqueiros não conseguiram reagir. Borom! Uma grande explosão ocorreu em seu local, destruindo tudo, inclusive a pedra atrás da qual eles se escondiam. Esta foi a recompensa pelo julgamento, um ataque à distância. No céu, Shang foi jogado para trás. Liberar tanto mana o empurrou para longe. Shang apontou o braço esquerdo para as costas. Bang! Shang lançou outro Fire Blast, e seu corpo disparou em direção aos 2 últimos arqueiros. Os arqueiros dispararam rapidamente suas flechas em pânico. Um deles disparou para longe. O outro atingiu Shang no estômago. Mas ele não se importava. Bang! A espada de Shang passou pelo primeiro arqueiro, seu corpo se espalhando pelos arredores. O outro arqueiro apenas olhou em choque para Shang.
O corpo escuro de Shang estava liberando vapor, e sua espada estava coberta de sangue preto e queimado. E o arqueiro podia ver os olhos de Shang por trás da máscara focados nele. Esta foi a última coisa que o arqueiro viu em sua vida. Tinha acabado. Sword Golf Magic. Capítulo 237. Os soldados não sentiram mais flechas atingindo seus escudos. Por um tempo, eles não ousaram olhar por cima da barricada. Afinal, e se seus oponentes estivessem simplesmente induzindo-os a olhar além de seus escudos para matá-los? Os soldados ouviram vários sons altos e ouviram os gritos de pessoas morrendo. Após cerca de 20 segundos, o primeiro soldado olhou além da barricada. Nada. Não havia flechas. No entanto, eles também não viram nenhum cadáver. Zero? O líder gritou. Estou aqui, respondeu Shang. Está bem. Eles estão mortos. Os soldados se entreolharam em choque. Morto. Devia haver mais de 5 caras, pelo menos. Zero estava sugerindo que ele havia matado todas essas pessoas por conta própria. Apenas um momento antes do grito, Shang estava olhando para os 2 cadáveres à sua frente com uma carranca. Algo dentro dele se mexeu. Uma antipatia. Desgosto. Era um sentimento familiar para Shang. Ele sentiu esse sentimento sempre que matou alguém no passado. Mas em comparação com as vezes anteriores, o sentimento foi muito mais fraco hoje. No passado, esse sentimento envolvia todo o ser de Shang, abrangendo toda a sua mente. Mas agora, só poderia ser descrito como um gosto residual. Eu fiz o que tinha que fazer, Shang pensou enquanto olhava para o cadáver. Não gosto de fazer isso, mas era necessário. Foi quando o grito do líder chegou. Shang foi tirado de seus pensamentos e respondeu enquanto carregava os cadáveres para o meio da encosta. Matar ficou mais fácil, pensou Shang. Isso é bom. Ter que lidar com trauma emocional toda vez que mato alguém é muito esforço. Assim, será muito mais fácil. Acho que essa mudança se deve principalmente ao julgamento. Não sei se os humanos no julgamento eram reais ou falsos, mas pareciam reais. Acho que o julgamento me ajudou muito a ficar mais confortável em matar pessoas. Os soldados baixaram lentamente os escudos e avançaram, inspecionando os arredores. Shang foi até outra pedra e puxou os cadáveres do comandante inimigo e do arqueiro, colocando-os ao lado dos outros 2 cadáveres. Os soldados viram o que Shang estava fazendo e soltaram um suspiro de alívio. Zero disse a verdade. Os inimigos estavam mortos. Mas, ao mesmo tempo, o choque dos soldados só aumentou. Esse cara destruiu um esquadrão inteiro sozinho. Naquele momento, os soldados ficaram felizes por não terem atacado Shang antes. Shang foi até os 5 cadáveres dos arqueiros que havia matado com seu ataque à distância, mas não os pegou imediatamente. Em vez disso, ele olhou para eles por um tempo. Um cheiro repugnante de carne humana queimada entrou no nariz de Shang. Os cadáveres pareciam carvão, sangue coagulado visível por todo o corpo. Era uma imagem horrível. Shang respirou fundo e puxou os cadáveres queimados para os outros. Morte é morte. O estado do cadáver não faz diferença, pensou Shang. Após alguns segundos, todos os cadáveres foram colocados lado a lado na encosta. 9 cadáveres. Os soldados permaneceram em silêncio em estado de choque enquanto olhavam para os cadáveres. Zero matou 9 soldados sozinho. Como? Shang também olhou para os cadáveres, com as sobrancelhas franzidas por trás da máscara. 8 guerreiros Ali General Stage e um guerreiro Mid General Stage. Apenas 5 guerreiros Ali General Stage foram enviados aqui para defender o Lago de Gelo. O inimigo atacou com uma força que deveria ter vencido decisivamente. Eles sabiam que éramos apenas 5, ou isso é apenas uma coincidência. Não acho que seja coincidência. Afinal, o líder deles mirou em mim primeiro, embora eu estivesse na pior posição para um alvo inicial. Eles sabiam do meu poder, sabiam do poder do meu grupo e sabiam da afinidade do oficial. Alguém contou a eles todos esses detalhes. Eu não acho que eles conduziram uma vigilância de longo alcance. Algo assim só pode ser feito por magos verdadeiros,
e o Duque certamente garantiu seu território contra seus inimigos. Alguém em nosso posto avançado disse a eles de alguma forma. Naquele momento, Chang olhou para o oeste. A cerca de 2 quilômetros de distância, Chang viu algo correr em sua direção, deixando para trás um vento verde. Ele é suspeito, Chang pensou. Aquele primeiro batedor que ele matou poderia estar dizendo a verdade. E se aquele batedor viu algo que não deveria ter visto? O policial poderia tê-lo matado e agido como se fosse uma informação falsa. Além disso, ele nos ordenou que deixássemos um dos alunos morrer quando eles atacassem uma fera do estágio médio. Claro, posso entender que eles precisam aprender uma lição, mas deixar alguém morrer de uma forma evitável só enfraquecerá o posto avançado. A única coisa que aparentemente não envolvia era a entrega. Acho que ele não estava envolvido nisso. Chang desviou o olhar do oficial que se aproximava e olhou para a enorme montanha ao norte. Mas esta emboscada é extremamente suspeita. Eles sabiam demais sobre o nosso poder. Eles até sabiam sobre a afinidade do oficial. Chang olhou para o oficial que se aproximava, que agora estava a apenas 500 metros deles. O oficial estava passando ao lado do lago e atacou os 5 soldados parados na montanha. Quando ele viu que seus soldados não estavam lutando, ele diminuiu a velocidade até finalmente parar. Um momento depois, o oficial notou os cadáveres e seus olhos se arregalaram em choque por um segundo. Relatório. Ele ordenou ao líder do esquadrão. Senhor. O líder do esquadrão respondeu. Fomos atacados. Eu sei que. O oficial gritou. Quero saber o que aconteceu. O líder olhou para o oficial, para os cadáveres, para a montanha, para o lago e depois para o oficial novamente com uma expressão incerta. Senhor, não posso relatar, disse o líder. Os olhos do oficial se estreitaram. Explique-se, soldado. O líder olhou para os outros soldados, que apenas olharam para trás com expressões de desamparo. Não vimos o que aconteceu, explicou o líder. Só nos escondemos atrás de nossos escudos, nos defendendo de uma tempestade de flechas. Então, como há 9 cadáveres aqui? O oficial gritou. Isso foi tudo dele, disse o líder, apontando para Chang. Tudo ele? O oficial repetiu surpreso enquanto olhava para Chang. Os olhos de Chang e do oficial se encontraram. Chang estava vários metros acima na montanha, sua espada à sua frente enquanto olhava nos olhos do oficial. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Relatório. O oficial gritou. Ele não sabia por quê, mas não gostou da aparência de Chang agora. Alguns minutos atrás, fui atacado por uma flecha de um guerreiro do Mid-General Stage. Chang relatou o evento, destacando especialmente as partes suspeitas. Ele não entrou em detalhes sobre como havia matado seus inimigos, mas entrou em detalhes sobre todo o resto. O oficial ficava cada vez mais agitado quanto mais Chang falava. Ele não parecia nervoso ou com medo, mas com raiva. Por quê? Era óbvio. Porque destacar todas essas partes suspeitas da emboscada era como acusar diretamente o policial. Tudo apontava para ele. Quando Chang terminou de relatar o evento, o oficial e Chang apenas se entreolharam, nenhum deles se movendo. Sword Golf Magic. Capítulo 238. Os soldados não queriam demonstrar, mas subconscientemente ficaram desconfiados de seu oficial. Tudo apontava para o fato de que ele era um traidor. Chang poderia ter mantido as informações suspeitas em segredo e poderia tê-las repassado às autoridades competentes. No entanto, ele revelou todas as informações suspeitas sem censurá-las. Ele estava essencialmente acusando publicamente o oficial de ser um traidor sem dizê-lo diretamente. Os soldados ficaram muito nervosos. Se o oficial deles fosse realmente um traidor, então, ele simplesmente mataria todos eles para silenciá-los. Eles foram espertos, disse o policial. Chang e os soldados apenas olharam para ele. Lembre-se, nenhum plano está completo sem um plano de Baku para quando o tiro sai pela culatra, explicou o oficial. Ao enviar 9 pessoas, seu plano principal evidentemente era acordar a besta Truipat Stage. Mas se eles falharem, o plano de Bakup deles era se livrar de mim, disse o oficial.
O oficial gesticulou para os cadáveres. Eles provavelmente são criminosos no corredor da morte, disse ele. Duque Mithril tem uma política de que os criminosos podem ganhar liberdade desde que cumpram uma missão mortal. Os criminosos precisam tomar um veneno para o qual apenas os soldados do Duque Mithril têm antídoto. Se fugirem, morrerão. Se eles falharem, eles morrem. Eles só podem sobreviver completando a missão. Você me disse que eles jogaram firebombs no lago sem se preocupar com a vida deles, disse o oficial. Shang assentiu. Isso significa a morte quase certa para eles. Soldados normais não jogam suas vidas fora assim. Só alguém sem saída consideraria fazer algo assim. Os criminosos não fazem parte da força principal do Duque Mithril, explicou o oficial. O fato de terem enviado criminosos significa que eles, até certo ponto, esperavam que esta missão falhasse. Shang não disse nada. O oficial cerrou os dentes. No entanto, o plano deles deu certo até certo ponto. Certamente serei investigado pelos superiores depois de hoje, não importa o que eu faça ou diga. Xing. O oficial convocou um cristal de comunicação. Talvez eu mesmo faça isso. Os soldados olharam para o oficial com desconforto. A expressão de Shang não era visível devido à sua máscara. No entanto, as suspeitas de Shang diminuíram um pouco. Ele ainda suspeitava que o oficial fosse um traidor, mas não tinha mais certeza. Foi por isso que ele revelou todas as informações. Por quê? E se isso fosse apenas uma manobra elaborada? Se Shang relatasse tudo às autoridades competentes, seria possível que uma investigação tendenciosa ocorresse. Teria sido possível que um guerreiro inocente do último estágio geral fosse condenado à morte. Foi por isso que Shang revelou tudo. Ele queria dar ao policial uma chance de se defender. Os soldados ouviram enquanto o oficial relatava tudo, sem deixar nenhuma informação de fora. E então, ouviram o superior do oficial explodir de raiva, mas não do que todos esperavam. Seu idiota! Gritou o superior através do cristal de comunicação. Você encontrou um túnel e não denunciou. Você coloca todos nós em risco. Após uma minuciosa bronca, o superior exigiu uma explicação. O oficial apenas cerrou os dentes. Achei que defender um túnel com acesso apenas aos meus recursos refletiria bem na minha carreira. O superior explodiu mais uma vez, repreendendo o oficial por sua estupidez. Foi completamente humilhante. Você será colocado sob investigação. Gritou o superior através do cristal de comunicação. Então, houve uma pausa. No entanto, já que você tomou a iniciativa de se apresentar, vou lhe dar uma semana para colocar tudo em ordem para sua substituição. Quero que você se apresente a mim em uma semana, pessoalmente. Por enquanto, você vai esperar perto do túnel até que o círculo chegue. E então, o superior desligou. O oficial apenas olhou impotente para o lado. Quando os soldados souberam que um círculo chegaria, eles respiraram fundo. Só agora eles realmente perceberam quão longe de sua profundidade essa tarefa estava. Depois de ouvir tudo, as suspeitas de Shang diminuíram muito. Ele ainda tinha algumas dúvidas, mas não iria mais acusar o policial. Parecia que era a decisão certa dar ao policial uma chance de se defender. Ninguém estava com vontade de conversar, então todos esperaram em silêncio. Felizmente, eles não tiveram que esperar muito. Apenas 20 minutos depois, chegaram os novos guardas do túnel. Havia 5 pessoas em vestes luxuosas, cada uma com uma cor diferente. Shang olhou e sentiu mana girar em torno dos recém-chegados. O que era um círculo? Um círculo era uma equipe composta por 5 magos verdadeiros, que geralmente tinham um mago da água, um mago da terra ou do metal e 3 magos com uma afinidade ofensiva. Era uma equipe bem equilibrada e adaptável. 5 magos verdadeiros. Um túnel valia a pena estacionar 5 True Magias perto dele. Pouco antes, apenas 5 guerreiros do Early General Stage haviam defendido. Uma força de 5 magos verdadeiros era um poder que superava em muito todos os guerreiros estacionados no campo de batalha. Isso não era algo com o qual o oficial ou mesmo seu superior pudesse se comparar.
Os 5 Truimajas verificaram os arredores e o lago. Então, eles verificaram os cadáveres em busca de qualquer evidência que pudessem usar contra o Duque Mitrio. Claro, eles não encontraram nada. Podem ir embora, um deles disse aos soldados sem sequer olhar para eles. Sim, senhor. O oficial disse com uma saudação respeitosa. Os outros soldados também saudaram, incluindo Chang desta vez. Depois disso, todos voltaram para o posto avançado em silêncio. A situação ainda pairava sobre suas cabeças. Os soldados ainda sentiam algum terror persistente por mal evitarem a morte. Se Zero não estivesse lá, eles teriam morrido. Cerca de 30 minutos depois, todos voltaram ao posto avançado. Assim que chegaram, todos voltaram para suas equipes enquanto o policial entrava em um dos prédios sem dizer nada. Quando Chang voltou, Oni já estava esperando por ele. Preciso saber o que aconteceu, disse um. Suon de Golf Magic. Capítulo 239. Levou Chang a um lugar isolado na encosta da colina e perguntou a ele sobre o que havia acontecido. Chang contou tudo para Oni sem guardar nenhum segredo. Ele disse a ele as mesmas coisas que disse ao policial. Honestamente, o sinalizador que você me deu pode ter salvado minha vida, disse Chang. Não precisava do nosso superior para vencer a batalha, mas se o inimigo tivesse mais tempo, os outros 4 teriam morrido. Com eles mortos, todos teriam se concentrado em mim. Eu ainda poderia ter vencido, mas não estaria em posição de bloquear as Firebombs, o que resultaria na fera do Truipat estágio em um ataque violento. Chang estava dizendo a verdade. Se o inimigo pensasse que tinha muito mais tempo, não teria lançado as Firebombs tão cedo. Realmente salvou a vida de Chang até certo ponto. Estou pagando um bom dinheiro a você, disse Oni com uma voz que dizia a Chang que ele achava que esse assunto era irrelevante. Mas há algo mais importante. Qual é? Chang perguntou. Você não acha estranho? Perguntou. O que? Imagine que você é responsável por mais de 100 guerreiros, e uma pessoa responsável por 30 desses guerreiros pode muito provavelmente ser um traidor. Você o deixaria continuar assumindo o controle desses 30 guerreiros por uma semana? Perguntou. Chang permaneceu em silêncio por um tempo. Não, eu não faria. Essa é a coisa, disse É muito estranho. Se um de meus comandantes fosse acusado de traidor, eu imediatamente enviaria alguém para prendê-lo. Além disso, chegamos aqui em um único dia da Zona Stormeagle. Você honestamente acha que não há um segundo guerreiro do último estágio geral na cidade perto de nós que possa assumir o controle? Porque o oficial conseguiu uma semana inteira de poder total sobre esta área. Não faz o menor sentido. Chang franziu a testa enquanto olhava para baixo, mas seu rosto estava escondido atrás de sua máscara. Estava fazendo sentido. Chang sabia muito e não era estúpido, mas não era muito experiente quando se tratava de liderar os outros. Chang não era um líder nato e não estava interessado em liderar os outros. Ele achava que liderar os outros era um pé no saco. Exigia muito trabalho e dedicação, que poderia ser usado para aumentar seu próprio poder. Por causa disso, Chang não havia notado essa peculiaridade. Para ele, a iniciativa do oficial de se denunciar ao superior era um bom sinal de que ele não era um traidor. Afinal, por que um traidor se revelaria a seu superior quando as únicas testemunhas estavam em um local isolado e eram muito mais fracas do que ele? O oficial poderia ter matado os 5 sem muitos problemas. Após matá-los, ele teria simplesmente relatado que os inimigos os haviam matado. Claro, isso também seria suspeito, mas ainda era melhor do que contar ao seu superior todas as informações suspeitas. Por um segundo, Chang considerou a possibilidade de que o oficial não tivesse contatado seu superior real, mas essa possibilidade foi rapidamente descartada. Um círculo havia chegado. Se aquele superior não tivesse um certo status nas terras do Duque Irlwind, o círculo não teria chegado. Isso significava que o superior era realmente o superior, o que deixava apenas uma possibilidade. O superior do oficial também era um traidor. Chang olhou para o posto avançado com os olhos estreitados.
O superior pode ter dado ao oficial uma semana para causar o máximo de dano possível. Há uma grande probabilidade de que ele reúna todos os traidores no acampamento e mate todos os soldados leais antes de fugir para a zona do vulcão Irm. Além disso, reunimos um grande número de materiais valiosos nas últimas semanas. No final, teríamos perdido cerca de 30 guerreiros do estágio geral enquanto o inimigo ganhava centenas de milhares de ouro em materiais. Além disso, o superior pode não ter informado os canais apropriados sobre a confissão do oficial. Com todas as testemunhas mortas, o superior poderia fingir que não sabia, dizendo que não fazia ideia de que o oficial era um traidor. Um guerreiro traidor do Commander Stage. Acho que o Duque Irwin estava certo em se preocupar. Mas, por enquanto, tudo é apenas conjectura. Claro, faz muito sentido, mas não há provas. Se eu denunciar assim, o oficial será derrubado, mas o superior provavelmente escapará. Ainda mais, o superior será avisado, e ele ficará agachado. Shang olhou para um. Qual é o seu plano? Ele perguntou. Se enfrentarmos o inimigo em seus termos, estaremos mortos, explicou Oni. O inimigo não mostrará a cabeça hoje nem amanhã, pois todos os soldados ainda estão em alerta máximo devido à batalha, mas provavelmente entrarão em ação em cerca de 5 ou 6 dias. É quando todos estarão em seu estado mais relaxado. Se o oficial nos separar, morreremos todos um a um. Ele está 2 níveis acima de nós e pode matar todos os soldados com um único ataque. Se permitirmos que ele tome a iniciativa, somos carne morta, explicou Oni. Você ainda não me contou qual é o seu plano, Shang disse com algum aborrecimento. Você não entendeu? Disse com alguma frustração. Temos que reunir uma força forte e matar o oficial antes que ele possa nos matar. Shang permaneceu em silêncio por vários segundos enquanto olhava para Oni. Esta não é uma decisão fácil, Shang disse lentamente. O que você está falando? Como isso não é uma decisão fácil? Perguntou com aborrecimento. Tudo é conjectura, e o policial já foi denunciado ao superior. Na verdade, pode ser possível que seu superior confie que as alegações são falsas. Se eu tentasse tirar a vida do policial, seria julgado como traidor. Além disso, se ele realmente conseguir entrar em contato com alguém antes de sua morte, talvez eu nem consiga alcançar a zona do vulcão Irm. Não há nenhuma prova agora. Se eu matá-lo, estarei indo contra minha missão principal, explicou Shang. Quando você me contratou, eu disse que seguiria suas ordens, desde que não entrasse em conflito com a missão principal. Então, não posso te ajudar com isso, desculpe, disse Shang. Shang não conseguia ver a expressão de Oni sob sua máscara. Alguns segundos de silêncio se passaram. Apenas quando Shang queria voltar para o posto avançado, disse algo. Quanto? Shang olhou para Normalmente, tem uma política de triplo quíntuplo, explicou. Se você me pagar o triplo da recompensa pela missão abandonada, contarei ao meu cliente anterior e cancelarei o contrato. Se você me pagar o quíntuplo, manterei em segredo que não estou mais trabalhando para eles. Mas desta vez, estou bem com o dobro e vou manter isso em segredo. Mas o plano tem que ser sólido como uma rocha. Estou aqui por dinheiro, mas também não quero jogar minha vida fora. Permaneceu em silêncio enquanto caminhava para frente e para trás, pensando. Você está tão desesperado por dinheiro? Perguntou com algum desgosto em sua voz. Não, disse Shang. No entanto, estou confiante de que posso sobreviver ao confronto. Mesmo que eu não consiga vencer, posso sobreviver. Como já disse quando me apresentei, não quero me envolver com política. Eu não me importo se o lado do Duque Irwin ou o lado do Duque Mithril vencer. Estou aqui apenas para fazer o trabalho pelo qual sou pago. As duas únicas razões pelas quais você consegue desconto é porque eu ganharia meu dinheiro mais rápido e não gosto do policial. Caso contrário, você teria que pagar as taxas padrão. Além disso, você tecnicamente pode ter salvado minha vida. Isso também conta como alguma coisa. Então, o que vai ser? Pagamento ou não? Claro, se você não pagar,
Sou forçado a denunciá-lo ao policial. Afinal, você acabou de solicitar outro soldado pelo assassinato de seu superior, Chang disse calmamente. Chang não conseguia ver a expressão de Oni, mas seu corpo tenso era uma ótima indicação de como ele se sentia agora. Provavelmente estava furioso agora. Aqui estou, tentando salvar sua vida, e você me chantageia, disse com desgosto. Você está tentando salvar alguém que não precisa ser salvo, mostrando que você é o alvo principal da missão dessa pessoa. O que você esperava? Chang respondeu com um tom entediado. Só estou fazendo o meu trabalho. Mutar. Gritou. Eu lhe darei metade agora e metade depois que a ação estiver concluída. Eu aceito, disse Chang. Sword Golf Magic. Capítulo 240. Várias horas se passaram, durante as quais Chang olhou para os gigantescos sacos de ouro em seu mundo. Quanto a missão teria pago após sua conclusão? Quanto valia um ano do tempo de um guerreiro do Early General Stage? 50.000 ouro. Isso foi o equivalente a cerca de 30 a 50 cadáveres de feras do estágio geral inicial. Por um ano, este foi um negócio incrível, especialmente porque a missão não era tão perigosa quanto caçar tantas feras. Definitivamente, era muito dinheiro para um guerreiro do Early General Stage. Quando a noite chegou, veio para Chang junto com 2. Temos uma fera do estágio geral intermediário, disse Chang assentiu e se preparou. Depois disso, os 2 avançaram para o leste. Eles viajaram cerca de 1 quilômetro de distância e pararam atrás de uma colina diferente. Agora, ninguém os estava observando. Tudo bem, é hora de preparar tudo, disse Chang e 2 assentiram. Qual é o plano? 2 perguntaram. Chang não ficou surpreso que conseguiu convencer 2. Fazia muito sentido que o oficial e seu superior fossem traidores. Se 2 tivesse dito a verdade anteriormente, ele não gostaria de deixar alguém assim continuar vivo. Afinal, as forças do Duque Mithril estavam procurando por 2. Ele poderia não conseguir escapar para o território do Duque Mithril depois que tudo estivesse feito, mas definitivamente tinha outra solução. Afinal, se ele não tivesse ele não estaria aqui. Vamos atrair o oficial para este lugar disparando o sinal, disse enquanto pegava um dos sinalizadores. Temos que agir como se houvesse uma fera poderosa do mid-general estágio que não podemos vencer. Então, quando ele chega, nós pulamos nele. Tudo tem que ser feito rapidamente. Existem muitos animais que podem esconder sua presença. Mesmo que ele não veja imediatamente, isso não despertará nenhuma suspeita. Não há apenas bestas de afinidade com o fogo aqui, mas também bestas com afinidade com a terra. Os outros 2 assentiram. Xing. Naquele momento, Oni tirou um enorme escudo. Temos que tornar isso convincente, disse ele enquanto apontava seu escudo para Chang. Eu não tenho poder suficiente para fazer parecer que este escudo foi quebrado por uma fera. Seu poder destrutivo é melhor para isso. Destrui o escudo com um ataque, mas tente deixar minhas mãos inteiras, disse. Chang olhou para Oni com um brilho nos olhos. Claro, disse ele. Então, Chang sacou sua espada enquanto se defendia com seu escudo. E Chang atingiu o escudo com sua espada colossal. Rachadura. O escudo rachou em 2 pedaços, e foi arremessado contra a colina atrás dele. Deles tossiu um pouco com o impacto, mas não se feriu. Bom, disse ele. Jogou os pedaços do escudo para o lado e olhou para 2. Xing. Algo apareceu na mão de Oni. Eu preciso que você segure isso enquanto eu ativo o sinal. Enquanto falava, ele jogou a coisa para 2, que a pegou por hábito. Apontou o sinalizador para o céu e o ativou. Bang! Uma explosão verde de mana deixou o sinalizador. O que é isso? 2 perguntaram enquanto ele inspecionava a bola preta em suas mãos. Não respondeu. Boom! De repente, a bola preta na mão de 2 explodiu quando uma poderosa onda de Mana deixou. O lado da máscara de Oni foi iluminado pela violenta explosão. Bang! O cadáver queimado de Tu atingiu a encosta da colina e deslizou para baixo. 2 estava morto. O que está acontecendo?
O policial havia chegado no topo do morro e estava olhando a cena. Zero ficou do lado oposto de um, sua arma sacada. Dois se transformaram em um cadáver queimado. Um escudo quebrado estava entre Zero e um. Ele matou dois. Um de repente gritou enquanto saltava para trás, com a arma em punho. Só sobrevivi graças aos escudos que carrego no meu anel espacial. O oficial olhou para Zero, que não fez nenhuma inclinação para se mover. Ele simplesmente continuou parado ali. Zero. Explique-se. O oficial gritou. A cabeça de Shang virou-se para encarar o oficial. É esse o plano que vocês dois bolaram? Ele perguntou. Você quer me incriminar e depois matar todos os soldados leais? Os dois ficaram um pouco surpresos com a voz indiferente de Shang, mas não demonstraram. Desgraçado. Você acabou de matar alguém e agora está agindo como se isso fosse obra nossa. Um gritou de medo e ódio. Ele genuinamente soava como se seu melhor amigo tivesse acabado de ser morto. A essa altura, vários soldados foram atraídos pelos gritos altos e olharam para a cena abaixo da colina. Eles viram o cadáver queimado. Eles sabiam que Zero tinha uma afinidade com o fogo. Eles viram o escudo, que obviamente havia sido destruído por uma espada poderosa e pesada. Depois de alguns segundos, todos os soldados se reuniram neste lugar, e Shang olhou para eles. Com certeza, você já se livrou dos 4 que foram enviados para defender o túnel comigo, comentou Shang. Os soldados olharam em volta e notaram que 4 de seus companheiros não estavam lá. Pare de acusar os outros de ações tão hediondas enquanto estiver claro que você é o culpado. O oficial gritou. A voz enfurecida do oficial não chocou Shang. Na verdade, Shang sabia que um iria traí-lo. Mas como? E por quê? Afinal, Oni salvou a vida de Shang, certo? Bem, embora o oficial fosse um traidor, ele havia dito uma coisa que era verdade. Nenhum plano estava completo sem pelo menos um plano de backup. A força esmagadora que atacou o túnel tinha uma chance de sucesso de mais de 90%, mesmo com o sinalizador Oni. Afinal, ninguém esperava que 5 guerreiros Ali General Stage matassem 8 guerreiros Ali General Stage e um guerreiro Mid General Stage. O sinalizador foi apenas um backup. Qual era o propósito? Para fazer seu agente interno, Oni, parecer mais confiável. Após esta missão, pode-se facilmente entrar no exército pessoal de Duke Whirlwind. Ele havia provado sem sombra de dúvida que era leal. Afinal, suas ações resultaram na morte de vários inimigos. E mesmo que a missão fosse bem sucedida e a besta do estágio do caminho verdadeiro entrasse em fúria, alguns dos soldados sobreviveriam e teriam testemunhado o fato de que o sinal de um havia disparado. Não importa o que acontecesse, a credibilidade de Oni teria disparado. Inicialmente, Shang não havia suspeitado de um. Afinal, as ações de Oni contribuíram para a sobrevivência de Shang. Então, o que fez Shang suspeitar? O dinheiro. Um tinha 50.000 ouro em mãos. Qual soldado normal tinha tanto dinheiro em mãos? Claro, Oni também havia pensado nisso, mas, em sua mente, não era importante. Aos olhos de Oni, Zero era alguém que não tinha filiação e só estava interessado em dinheiro. Um sabia que Zero conectaria um com as forças de Duke Mithril. Mas o que isso importa? Ninguém se importava a que lado pertencia. E daí se ele conectou um ao Duke Mithril? Como ele estava aqui apenas pelo dinheiro, ele ajudaria de qualquer maneira. Se Shang tivesse aceitado facilmente a proposta, Oni teria desconfiado. No entanto, as ações de Shang de realmente espremer mais dinheiro de Oni nesta situação aliviaram muitas de suas suspeitas. Um soldado leal ao Duque Whirlwind não pensaria em dinheiro nesta situação. Zero era literalmente apenas um cara interessado em seu poder pessoal e dinheiro. Mas tudo isso agora implorava por outra pergunta. Se Shang sabia que um iria traí-lo, por que ele concordou com tudo isso? Por que ele destruiu o escudo? Por que ele não avisou dois? Duas razões. Em primeiro lugar, Shang queria pescar todos os traidores. Contanto que eles não fizessem algo ultrajante, não haveria nenhuma prova. Mas agora, com todas essas testemunhas, haveria provas.
E em segundo lugar, Shang sabia que poderia lidar com Oni e o oficial. Você está preso por traição. O oficial gritou. Você virá pacificamente, ou eu tenho que cortar seus braços. Shang olhou para o oficial. Esta é apenas a luta que eu preciso. A última vez que lutei com um guerreiro mediano 2 níveis acima de mim, quase não perdi. Mas desta vez, ganhei muito mais experiência e ganhei uma nova habilidade. Além disso, eu finalmente sei o que aquele cara usou naquela época para vencer contra mim. Shang preparou sua espada pesada. Bang! E Shang explodiu para frente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.